Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Gaspar, do canal Numérico 7. E sejam bem-vindos ao meu canal, quem não conhece ainda. Estou aqui para falar hoje sobre uma nova ideia que eu fiz sobre Navier-Stokes. Calma aí, deixa eu só apagar isso aí. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar sobre uma nova iniciativa de Navier-Stokes, cujo problema é o seguinte. Del UI del T mais o somatório. Não sei escrever muito somatório, mas deixa eu apagar e tentar de novo. Somatório de J igual a 1 até N de UJ del UI del XJ é igual a viscosidade dinâmica laplaciano de UI menos o gradiente de pressão mais uma força externa F I X T. Aí o que acontece é o seguinte, tem a segunda equação da incompressibilidade, aquela primeira era a lei de Newton para fluidos, divide U vai ser somatório de I igual a 1 até N, onde o N geralmente é o número de dimensões do espaço, no caso nosso vai ser 3D, de del UI del XI. Isso aqui tem que ser zero para garantir a incompressibilidade. Aí o que acontece? Aí o que acontece é o seguinte. Temos que a condição inicial U de x 0 é igual a um campo de divergência livre, que ele não vai explodir, vai garantir suavidade. Por exemplo, gravidade. E lembramos também que a energia no Rn de U de x t quadrado, a energia ela é limitada, ela é menor que uma constante. Isso aqui para todo tempo maior ou igual a zero. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos introduzir uma perturbação. Deixa eu ver se tem como ampliar isso aqui. Uma perturbação de que o U de x t tem que ser igual a U, que é a velocidade que resolve a equação, de x mais EJ, que EJ é um vetor unitário que percorre todo o espaço que nós estamos trabalhando, que no caso é o espaço tridimensional, mais o tempo, mais um delta t. Ou seja, ele vale para todo tempo para todo tempo maior que zero. E esse delta t, ele é muito pequeno.
E ele é como se fosse uma variação do espaço infinitesimal, do tempo infinitesimal, perdão. Aí o que acontece? Essa condição aqui inicial também vai servir para essa. Também vai servir para essa. Aí o que acontece? Aí o que acontece? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Como o U de XJ mais EJ mais o tempo infinitesimal, nós vamos jogar isso na equação. Deixa eu só confirmar aqui minhas anotações. Aí nós vamos chegar numa equação de energia de, deixa eu fazer aqui embaixo, de dt integral de ômega meio módulo de U quadrado dx, com aquele U que a gente estava usando de perturbação, é igual a menos viscosidade dinâmica integral no mesmo domínio de gradiente de U quadrado dx mais uma força externa controlada. Mais uma força externa controlada desse domínio. Fi dx. Fi Ui dx. Aí o que acontece é o seguinte: de onde vem isso? Isso veio quando a gente usa essa equação aqui, que dá no teorema, inclusive da solução fraca de Leray, que R ao cubo R3 vezes R de U vezes gradiente no X da função teste, que é uma função de suporte compacto, função teste, dx dt igual a zero, que é a equação da incompressibilidade. Quero introduzir uma função teste, que é, seja um campo suave de vetores com suporte compacto no R3, aí a integração vai ser desse jeito por causa da incompressibilidade. Aí por isso que a gente chega nessa equação de energia aqui. Essa equação de energia. Aí o que acontece? Esse termo aqui da viscosidade dinâmica, que representa a dissipação de energia devido à viscosidade, o que garante que a energia do sistema não cresça indefinidamente. Não cresça indefinidamente. E esse termo aqui garante que o trabalho realizado pelas forças externas do fluido é controlado. Como aqui dt integral de ômega meio da energia cinética do fluido vai ser menor ou igual que menos viscosidade dinâmica integral de ômega gradiente de U ao quadrado dx mais a constante, que era a limitação da energia, norma
de U, norma de L, o espaço L2 do nosso domínio, norma de FI nesse espaço. Aí o que acontece? É que para garantir que a solução do sistema de EDPs lá de cima, esse sistema aqui, para pressão e para velocidade sejam suaves, precisamos controlar o crescimento da derivada das derivadas de U de xt. A dissipação de energia associada ao termo viscoso impede que a solução se torne singular. Assim, além disso, a função f, sendo controlada, não gera fonte de estabilidade que possa levar a singularidade na solução. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós estamos mostrando que na dimensão de Hausdorff, que é uma dimensão fractal, existe nós vamos usar um cilindro parabólico, que para tornar a vizinhança suave das soluções. Lembra que a gente está usando o campo de divergência livre como condição inicial. Então, nós vamos ter que o cilindro parabólico, que é R, vai ter dimensões BR, Bs e R contido no R3 vezes o R, onde BR é uma bola no R3 de raio R, e IR são intervalos nos reais de comprimento R quadrado. Aí nós estamos tentando escrever um P de K delta E, onde é o total de soluções, vai ser o ínfimo do somatório de igual a 1 até infinito de R e K de Q R I, onde eles cobrem um domínio E de soluções para cada RI menor que delta. O que acontece? Isso define que o P de K de E é igual ao limite quando delta tende a zero pela direita de PK delta E. Aí o que acontece é que nós temos que a solução fraca da equação de Navier-Stokes, satisfazendo suaves condições de crescimento, nós temos que deixar
E singular, um conjunto singular da velocidade, U. Então P de I, P de E é igual a zero. E dado um vetor de divergência livre, um campo de vetor de divergência livre U, que é a nossa condição inicial, em uma força, satisfazendo 4 e 5, que são aquelas equações lá de cima. Então existe uma solução fraca de Navier-Stokes satisfazendo a condição de crescimento. Só o que acontece? O que acontece é que nós podemos concluir que vai existir a existência e suavidade da solução de Navier-Stokes. A equação da energia, que é essa aqui, mostra que a energia do sistema não cresce indefinidamente, o que implica que U de xt e P de xt não podem se tornar singulares. E eles preenchem o cilindro de soluções. E o controle sobre F de x da força externa garante que a força externa não cause explosões de energia e irregularidades na solução. Senão ele não seria suave a solução. A dissipação de energia devido ao termo viscoso ajuda a regularizar a solução, evitando que a solução se torne instável. Lembra que tem esse menos aqui, significa que está dissipando energia. Aí o que acontece? Os passos que eu pulei aqui foi que nós vamos introduzir o del U de x mais EJ T mais delta T. A gente tem que transformar isso numa série de Taylor. Delta T, del T, mais aquele somatório de UJ del UI del XJ, tudo isso com nossa função de x mais o vetor que percorre espaço e o deslocamento temporal, que vai ser igual a viscosidade dinâmica laplaciano de UI menos o campo de gradiente de pressão mais a força externa. A força externa tem que ser controlada, tem que lembrar disso. E também que o divergente de U com U daquela forma é igual a zero. Aí o que acontece? No deslocamento temporal, o deslocamento temporal é mínimo. Ele é infinitesimal, então ele tende a zero. Aí a gente simplifica alguns termos, também porque a condição da energia é limitada. A energia principalmente cinética, né? E que o vetor EJ vai percorrer todo o espaço R3, então ele vai ter derivadas bem definidas em todo o R3. Aí o que acontece? É que nós vamos ter vai ter um termo de ordem maior que tende a zero, por isso que a gente não vai se importar com ele. E nós vamos ter
E nós vamos ter, na teoria de perturbação, o U vai ser representar pequenas variações espaciais do campo de velocidade, porque tem esse EJ aqui. A equação tem estrutura similar à de Navier-Stokes, essa aqui, sugerindo que as perturbações evoluem conforme uma dinâmica própria. O termo não linear, que é o termo da aceleração convectiva, pode amplificar ou amortecer a perturbação dependendo da solução. E o termo de difusão pode suavizar as variações. Aí o que acontece é que nós percorremos todo o espaço do fluido em todas as direções, num deslocamento temporal mínimo, que resulta em modificação do termo dissipativo, efeito na equação da pressão, correção dos termos advectivos e de força. E aí nós temos uma equação do momento, que vai gerar a equação da incompressibilidade com perturbação. Nós vamos ter um somatório de del xi, del ui, del t igual a zero, com essa nova modificação na incompressibilidade. E aqui nós vamos ter um del V derivado da viscosidade no tempo. Como viscosidade geralmente é constante, vai ser zero, mas o campo de divergência livre vezes o gradiente é o termo da aceleração convectiva. E aí por aí vai, gerando uma alteração na primeira equação do Navier-Stokes. Representa a advecção da perturbação pela velocidade de fundo com gradiente, com o vetor de divergência livre, significa que V se move junto com o fluxo base. O termo de não linear captura como a perturbação entre as variações especiais do fluxo base, e o termo do Laplaciano descreve a dissipação da perturbação devido à viscosidade. Isso não garante que a gente chegue a uma solução explícita da equação de Navier-Stokes, tipo, vai ser tal, vai ser de tal forma, mas garante que existe e é suave para forças controladas. Então o que a gente conseguiu mostrar até agora? Nós temos a equação de Navier-Stokes com a incompressibilidade e da lei dos fluidos, um campo de divergência livre, a energia é limitada, uma constante, ou seja, ela não vai para infinito, ela não explode, para todo o tempo maior ou igual que zero. Nós fazemos uma perturbação tanto no espaço quanto no tempo, sendo no tempo uma variação infinitesimal e no espaço um vetor de um versor unitário que cobre todas as direções, ou seja, temos uma base canônica. Aí nós chegamos que a variação de energia cinética é igual a tanto, e pelo teorema da função teste de Leray, ou Leray, não sei, eu não sei muito da pronúncia do nome dele, mas aí a gente garante que a integral, a função teste vai ser de tal forma que garante que a incompressibilidade seja dessa forma, e dt integral no domínio vai satisfazer essa forma. E lembra que tem um termo dissipativo de energia. E na dimensão de Hausdorff, essas soluções que a gente encontrou justamente para funções forças externas controladas, garante que a gente preenche um cilindro que tem uma bola, que é o fundo do cilindro, de raio R, para ter um volume, e intervalos de R quadrado. Ou seja, vai formar quadradinhos de bolas, assim, de círculos. A cada quadrado você forma um círculo
no cilindro, por isso que vai ser retangular. E aqui você garante que a solução só existe se o ínfimo for igual a zero, o campo de divergência é livre. E pela teoria da perturbação, você garante que o tempo simplifica, porque o tempo, variação do tempo mais o tempo infinitesimal tem que ser quase zero. E tem o termo da série de Taylor, que vai gerar termos indiferentes, né, pra gente. E a nova equação da incompressibilidade vai ser essa aqui. E nós vamos ter também o vetor de divergência livre na equação principal. Isso garante que para forças externas controladas, garante que não há explosão de energia no sistema. Como a energia é limitada, então a solução deve ser suave e existe. É uma teoria assim bem meio forçada, no sentido de perturbação mesmo, porque a gente introduz uma força externa e uma variação de tempo infinitesimal. Mas o legal dela é que é um tipo de estudo aí que pode ter um progresso que afeta o futuro da pesquisa. E era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Comentem dúvidas ou sugestões e se inscrevam no canal caso não seja inscrito. E se vocês quiserem mais vídeos aprofundando algum ponto, eu posso mandar em breve. Então, eu talvez, se eu percorrer mais esse estudo, eu posso até escrever um artigo talvez sobre esse tema, se caso eu chegue em algum lugar mais assim, né? Mas era isso. Um grande abraço e até a próxima.